Teofrasto: Vida, Obras e Contribuições para a Filosofia. Teofrasto foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, considerado o sucessor de Aristóteles e um dos principais expoentes da escola peripatética. Sua vasta contribuição para diversas áreas do conhecimento, especialmente a botânica, solidificou seu lugar na história da ciência e filosofia. Nascido em Ereso, na ilha de Lesbos, por volta de 371 a.C., Teofrasto dedicou sua vida ao estudo e à expansão do conhecimento humano. Sua obra abrangente inclui tratados sobre botânica, ética, metafísica, lógica e psicologia, demonstrando a amplitude de seus interesses intelectuais. Quem foi Teofrasto? Origens. Teofrasto nasceu em Ereso, uma pequena cidade na ilha de Lesbos, em 371 a.C. Seu nome de nascimento era Tirtano, mas foi Aristóteles quem lhe deu o apelido de Teofrasto, que significa de fala divina, em reconhecimento à sua eloquência excepcional e capacidade de expressão. Educação inicial. Antes de conhecer Aristóteles, Teofrasto iniciou seus estudos filosóficos com um filósofo local chamado Leucipo. Depois, mudou-se para Atenas, onde continuou sua formação intelectual, tornando-se um dos mais brilhantes estudantes de sua época. Relacionamento com Aristóteles. A amizade entre Teofrasto e Aristóteles foi profunda e duradoura. Aristóteles confiava tanto em seu discípulo que, ao morrer, não apenas o nomeou diretor do Liceu, mas também lhe confiou seus manuscritos e a educação de seu filho, Nicômaco. Formação e influências. Primeiros estudos. Teofrasto iniciou sua jornada filosófica estudando com Platão na Academia de Atenas. Este período foi fundamental para estabelecer as bases do seu pensamento, ainda que mais tarde ele viesse a se afastar de algumas ideias platônicas em favor de uma abordagem mais empírica. Encontro com Aristóteles. O encontro com Aristóteles marcou uma virada decisiva em sua carreira filosófica. Tornando-se seu discípulo mais próximo, Teofrasto absorveu profundamente o método aristotélico de investigação da natureza, desenvolvendo uma admiração que se transformaria em parceria intelectual. No Liceu. Como membro do Liceu, escola peripatética, Teofrasto se destacou por suas contribuições originais e pelo desenvolvimento de pesquisas em áreas pouco exploradas. Sua dedicação aos estudos e sua habilidade como professor logo o destacaram entre os demais membros da escola. Teofrasto como líder do Liceu. Sucessão de Aristóteles. Em 322 a.C., após a morte de Aristóteles, Teofrasto assumiu a direção do Liceu, iniciando um dos períodos mais prósperos da escola. Esta transição não foi apenas administrativa, mas representou também a continuidade e expansão do legado aristotélico. Expansão da escola. Durante seus 35 anos como escolarca, diretor, Teofrasto ampliou significativamente o alcance do Liceu, atraindo mais de 2.000 estudantes. Este crescimento transformou a instituição no mais importante centro de estudos filosóficos e científicos de Atenas. Inovações pedagógicas. Como líder, Teofrasto implementou importantes mudanças no currículo e nos métodos de ensino.
Ele incentivou a pesquisa empírica e a observação direta da natureza, estabelecendo as bases para um programa educacional que combinava filosofia teórica com investigação prática. Principais áreas de estudo: botânica, área em que Teofrasto se destacou excepcionalmente, estabelecendo os fundamentos da classificação sistemática das plantas e realizando observações pioneiras sobre a fisiologia vegetal. Ética. Seus estudos sobre comportamento humano e caráter moral resultaram na famosa obra Caracteres, um retrato vívido de tipos psicológicos que influenciou a literatura e a psicologia por séculos. Metafísica. Teofrasto desenvolveu críticas e refinamentos importantes à metafísica aristotélica, questionando especialmente a noção do primeiro motor e a teleologia na natureza. Lógica. Expandiu o sistema lógico de Aristóteles, desenvolvendo novos tipos de silogismos e explorando formas de raciocínio hipotético e disjuntivo anteriormente não sistematizadas. Psicologia. Investigou a natureza das percepções sensoriais e os processos cognitivos, contribuindo significativamente para o entendimento antigo da mente humana. Teofrasto, o pai da botânica. Pioneirismo classificatório. Teofrasto foi o primeiro a desenvolver um sistema abrangente para classificar o reino vegetal. Ele categorizou as plantas com base em suas características físicas, método de reprodução e habitat, estabelecendo os fundamentos da taxonomia botânica que perdurariam por quase 2 séculos milênios. Observações fisiológicas. Suas observações detalhadas sobre os processos de crescimento, nutrição e reprodução das plantas foram revolucionárias. Teofrasto documentou meticulosamente como diferentes espécies respondiam a variações ambientais e como se adaptavam a diversos ecossistemas. Geografia botânica. Teofrasto foi pioneiro também no estudo da distribuição geográfica das plantas. Ele observou e registrou como certas espécies eram específicas de determinadas regiões e como fatores como solo, clima e altitude influenciavam essa distribuição. Obra História das Plantas. A História das Plantas, História Plantarum, representa uma das maiores conquistas intelectuais de Teofrasto. Esta monumental obra, composta por 9 livros, estabeleceu os fundamentos da botânica como disciplina científica. Teofrasto documentou mais de 500 espécies de plantas, descrevendo detalhadamente suas características morfológicas e propriedades. Neste trabalho, ele desenvolveu um sistema sofisticado de classificação, dividindo o reino vegetal em árvores, arbustos, subarbustos e ervas. Para cada categoria, analisou características como tamanho, dureza, presença de nós, tipos de folhas e métodos de reprodução. Esta obra permaneceu como a principal referência botânica por mais de 1.500 anos, influenciando cientistas até o Renascimento. Obra Causas das Plantas. Crescimento vegetal. Teofrasto analisou minuciosamente os fatores que influenciam o crescimento das plantas, incluindo nutrição, irrigação e condições climáticas. Suas observações sobre as diferentes fases de desenvolvimento das plantas
demonstraram um entendimento sofisticado dos ciclos de vida vegetais, processos reprodutivos. Na obra Causas das Plantas, ele dedicou considerável atenção aos métodos de reprodução vegetal, descrevendo com precisão a germinação de sementes, a propagação por estacas e outros processos reprodutivos. Sua compreensão destes mecanismos foi notavelmente avançada para sua época. Fatores ambientais. Teofrasto estudou como o ambiente afeta o desenvolvimento das plantas, demonstrando uma compreensão precoce do que hoje chamaríamos de ecologia. Ele analisou a influência do solo, água, luz solar e clima no crescimento e na distribuição geográfica das diversas espécies vegetais. Com 6 volumes dedicados à fisiologia vegetal, esta obra complementa a História das Plantas e revela o compromisso de Teofrasto com a investigação das causas naturais dos fenômenos observados, seguindo fielmente o método aristotélico de buscar explicações causais para os fenômenos naturais. Contribuições para a ética. Os caracteres. A obra Caracteres é considerada uma das contribuições mais originais de Teofrasto para a literatura e filosofia moral. Nela, o filósofo abandona as discussões teóricas sobre virtude e vício para se concentrar em descrições vívidas e muitas vezes humorísticas de comportamentos humanos concretos. Tipologia humana. Teofrasto apresenta 30 retratos de tipos psicológicos, cada um representando um vício ou falha de caráter. Entre os tipos descritos estão o adulador, o tagarela, o desconfiado, o avarento e o supersticioso. Suas descrições revelam um agudo senso de observação psicológica e uma notável capacidade para captar nuances do comportamento humano. Influência duradoura. O método descritivo de Teofrasto influenciou profundamente a literatura de caracteres que floresceu na Europa dos séculos XVII e XVIII. Seus retratos psicológicos também anteciparam aspectos da psicologia moderna e da análise de personalidade, demonstrando seu notável entendimento da natureza humana. Teofrasto e a metafísica. Críticas ao primeiro motor. Uma das contribuições mais significativas de Teofrasto para a metafísica foi sua crítica à teoria aristotélica do primeiro motor imóvel. Em seu tratado Metafísica, ele questiona como um ser imaterial poderia ser a causa do movimento no universo material. Esta crítica demonstra sua disposição para questionar até mesmo as ideias de seu mestre quando via inconsistências lógicas. Questionamentos teleológicos. Teofrasto também expressou dúvidas sobre a teleologia aristotélica, a ideia de que tudo na natureza tem uma finalidade específica. Ele observou muitos fenômenos naturais que pareciam não ter propósito definido, sugerindo que nem tudo na natureza pode ser explicado em termos de causas finais. Este posicionamento representou um importante refinamento do pensamento aristotélico, primazia da observação. Em sua abordagem metafísica, Teofrasto enfatizou a importância da observação empírica como base para o conhecimento filosófico. Esta insistência na verificação através da experiência sensorial, mesmo para questões metafísicas, antecipou aspectos importantes do método científico moderno,
e representou um avanço significativo no pensamento filosófico antigo. Contribuições para a lógica. Quarta figura do silogismo. Teofrasto expandiu a lógica aristotélica através do desenvolvimento da quarta figura do silogismo, complementando as três figuras originalmente formuladas por Aristóteles. Esta inovação ampliou significativamente as possibilidades do raciocínio dedutivo formal e demonstrou sua capacidade de desenvolver o sistema lógico de seu mestre. Raciocínio hipotético. Ele também fez avanços importantes na análise de proposições hipotéticas e condicionais. Teofrasto estudou sistematicamente argumentos da forma se, P, então que, estabelecendo regras para avaliar sua validade e explorando suas aplicações em diferentes contextos de raciocínio. Silogismos disjuntivos. Teofrasto investigou a estrutura e a validade dos raciocínios disjuntivos, aqueles que envolvem alternativas, ou P ou Q. Seus estudos sobre este tipo de raciocínio expandiram o escopo da lógica formal e contribuíram para o desenvolvimento de sistemas lógicos mais abrangentes. Modalidades lógicas. Desenvolveu estudos sobre modalidades lógicas, necessidade, possibilidade e contingência, refinando as análises aristotélicas e explorando as relações entre diferentes tipos de proposições modais. Este trabalho antecipou desenvolvimentos importantes da lógica modal moderna. Obra sobre as sensações. Teoria unificada da percepção. Síntese original das teorias anteriores com observações empíricas próprias. Análise comparativa. Exame crítico das teorias de filósofos anteriores sobre a percepção. Descrição empírica. Observações detalhadas dos processos sensoriais humanos. Em seu tratado sobre as sensações de Sensibus, Teofrasto realizou um dos primeiros estudos sistemáticos sobre percepção sensorial na história da filosofia. A obra começa com uma revisão crítica das teorias propostas por filósofos anteriores, incluindo Empédocles, Demócrito e Platão, analisando suas explicações sobre como ocorrem a visão, audição, olfato e outros sentidos. Após esta revisão histórica, Teofrasto apresenta suas próprias observações sobre o funcionamento dos sentidos humanos, baseadas tanto em considerações teóricas quanto em evidências empíricas. Ele explora a relação entre sensação e cognição, questionando como as informações sensoriais são processadas pela mente e transformadas em conhecimento. Esta obra estabeleceu importantes fundamentos para o estudo da psicologia sensorial e cognitiva. Teofrasto e as ciências naturais. Investigações geológicas. Estudos pioneiros sobre formação e propriedades de minerais e rochas. Estudos sobre fenômenos térmicos. Análises da natureza do fogo e processos de combustão. Observações meteorológicas. Registros sistemáticos de padrões climáticos e fenômenos atmosféricos. Além de suas contribuições para a botânica, Teofrasto realizou importantes estudos em diversas áreas das ciências naturais. Em sua obra Sobre as Pedras, De Lapidibus, ele realizou a primeira investigação sistemática conhecida sobre mineralogia, descrevendo propriedades de diversos minerais e rochas,
classificando-os com base em suas características físicas e discutindo suas origens e formação. Teofrasto também dedicou atenção aos fenômenos térmicos, estudando a natureza do fogo e os processos de combustão. Paralelamente, desenvolveu estudos sobre ventos e outros fenômenos meteorológicos, registrando observações detalhadas sobre padrões climáticos e suas variações sazonais. Estas investigações demonstram a amplitude de seus interesses científicos e seu compromisso com a observação direta da natureza. Método científico de Teofrasto. Observação direta e sistemática. Teofrasto insistia na necessidade de examinar diretamente os fenômenos naturais antes de formular teorias sobre eles. Em suas investigações botânicas, por exemplo, ele coletava e examinava espécimes de plantas, observava seu desenvolvimento em diferentes condições e registrava meticulosamente suas características distintivas. Classificação e categorização. Um elemento fundamental de seu método era a organização sistemática do conhecimento através de classificações rigorosas. Ele desenvolveu esquemas classificatórios para plantas, minerais e outros objetos naturais, agrupando-os com base em características compartilhadas e estabelecendo hierarquias conceituais. Busca por causas naturais. Seguindo a tradição aristotélica, Teofrasto buscava explicações causais para os fenômenos observados. No entanto, ele enfatizava especialmente as causas materiais e eficientes, mostrando-se mais cauteloso que Aristóteles na atribuição de causas finais, propósitos, aos processos naturais. Influência na filosofia helenística. Discípulos formados. Estima-se que Teofrasto tenha formado mais de 300 discípulos diretos durante seu período como diretor do Liceu, muitos dos quais se tornaram importantes filósofos e cientistas. Escolas influenciadas. Sua influência estendeu-se a pelo menos 5 grandes escolas filosóficas do período helenístico, incluindo os estoicos, epicuristas e céticos acadêmicos. Conceitos fundamentais. Pelo menos 18 conceitos filosóficos fundamentais desenvolvidos por Teofrasto foram incorporados às doutrinas de escolas filosóficas posteriores. Teofrasto desempenhou um papel crucial na transição entre a filosofia clássica e a helenística. Como diretor do Liceu, ele manteve diálogos frequentes com representantes de outras escolas filosóficas, incluindo o Jardim de Epicuro e a Estoa de Zenão, facilitando a transmissão e adaptação de ideias entre diferentes tradições de pensamento. Sua abordagem empirista e sua ênfase na observação sistemática influenciaram especialmente o desenvolvimento do método científico estoico. Ao mesmo tempo, suas críticas à teleologia aristotélica encontraram ressonância entre os epicuristas. Como guardião e intérprete dos textos aristotélicos, Teofrasto garantiu a preservação e a continuidade do legado peripatético, adaptando-o ao novo contexto intelectual do mundo helenístico. Teofrasto como educador. Reforma curricular. Como diretor do Liceu, Teofrasto implementou importantes reformas no currículo, expandindo o escopo dos estudos para incluir novas áreas como botânica sistemática e mineralogia.
Ele equilibrou o ensino teórico com a investigação prática, estabelecendo um modelo educacional abrangente que formava tanto filósofos quanto cientistas naturais. ênfase na pesquisa empírica. Teofrasto institucionalizou a prática da observação direta e da coleta de dados como componentes essenciais da formação filosófica. Ele organizava expedições para coletar espécimes botânicos e minerais, incentivava seus alunos a registrar observações sistemáticas e estabeleceu o que pode ser considerado um dos primeiros laboratórios científicos da história. Formação da nova geração. Durante seus 35 anos como diretor do Liceu, Teofrasto formou uma nova geração de filósofos, cientistas que continuariam e expandiriam seu legado. Entre seus alunos mais notáveis estavam Demétrio de Faleros, estadista e bibliófilo que ajudou a estabelecer a Biblioteca de Alexandria, e Estratão de Lampsaco, que sucederia Teofrasto na direção do Liceu. Legado literário, botânica, lógica e metafísica, ética e política, ciências naturais, psicologia, matemática e astronomia, literatura e retórica. Teofrasto foi um autor extraordinariamente prolífico. Diógenes Laércio, historiador da filosofia, atribui a ele cerca de 220 obras, abrangendo praticamente todos os campos do conhecimento de sua época. Infelizmente, a maior parte desse vasto corpus literário se perdeu ao longo dos séculos. Apenas um pequeno número de obras sobreviveu completo, incluindo a História das Plantas, Causas das Plantas, Caracteres e fragmentos de seus escritos sobre metafísica. Muitos de seus tratados perdidos são conhecidos apenas através de citações e referências em autores posteriores, como Plínio, o Velho e Simplício. Estes fragmentos preservados sugerem a amplitude e a profundidade de seu pensamento. Estudiosos modernos continuam a reconstruir aspectos de suas teorias a partir dessas referências indiretas, revelando a contínua relevância de suas ideias para a história da ciência e da filosofia. Críticas e controvérsias. Acusação de impiedade. Por volta de 318 a.C., Teofrasto foi acusado de azebeia, impiedade, por seus opositores políticos em Atenas. Esta acusação, semelhante à que levou Sócrates à morte, estava relacionada às suas supostas críticas às crenças religiosas tradicionais e suas explicações naturalistas para fenômenos anteriormente atribuídos aos deuses. Resultado do julgamento. Diferentemente de Sócrates, Teofrasto foi absolvido das acusações. A defesa foi conduzida por Demóstenes e o julgamento resultou em uma vitória para a liberdade de investigação filosófica em Atenas, consolidando a posição do Liceu como instituição respeitada. Fidelidade ao aristotelismo. Filósofos posteriores, especialmente comentadores neoplatônicos como Simplício, questionaram se Teofrasto havia sido fiel aos ensinamentos de Aristóteles. Suas críticas à teleologia aristotélica e ao primeiro motor foram vistas por alguns como um afastamento significativo do pensamento de seu mestre. Questões sobre o finalismo. Sua hesitação em atribuir causas finais a todos os fenômenos naturais gerou controvérsias entre os peripatéticos posteriores.
Enquanto alguns viam esta posição como uma evolução necessária da filosofia natural, outros a consideravam uma diluição do sistema aristotélico original. Impacto duradouro. Na botânica. A influência de Teofrasto na botânica estendeu-se por quase 2 milênios. Sua abordagem sistemática para a classificação das plantas e suas observações detalhadas sobre fisiologia vegetal serviram como fundamento para os estudos botânicos até o século XVI, quando naturalistas como Andrea Cesalpino começaram a revisar e expandir seu trabalho. No método científico, seu compromisso com a observação direta e a classificação sistemática dos fenômenos naturais estabeleceu um importante precedente metodológico para o desenvolvimento da ciência moderna. A ênfase de Teofrasto na coleta de dados empíricos antes da formulação de teorias antecipou aspectos fundamentais do método científico que seria codificado séculos depois. Nos estudos de personalidade, os caracteres de Teofrasto influenciaram profundamente o desenvolvimento da literatura de caracteres e, posteriormente, os estudos psicológicos sobre personalidade. Seus retratos psicológicos inspiraram escritores como Jean de La Bruyère e Joseph Addison e estabeleceram um modelo para a análise de tipos humanos que antecipou aspectos da psicologia moderna. Conclusão: o legado de Teofrasto, pioneiro da ciência empírica. Como um dos primeiros filósofos a enfatizar sistematicamente a observação direta e a classificação metódica dos fenômenos naturais, Teofrasto estabeleceu fundamentos essenciais para o desenvolvimento do método científico. Sua abordagem empirista representou um importante avanço na transição do pensamento especulativo para uma investigação baseada em evidências. Expansor da filosofia aristotélica, Teofrasto não foi um mero seguidor de Aristóteles, mas um pensador original que expandiu, refinou e, quando necessário, criticou as ideias de seu mestre. Suas contribuições para a lógica, metafísica e filosofia natural ampliaram significativamente o escopo e a profundidade da tradição peripatética, garantindo sua relevância para gerações futuras. Influência duradoura. O impacto de Teofrasto estende-se muito além de seu tempo e lugar. Seus escritos sobre botânica influenciaram o estudo das plantas até o Renascimento. Sua análise dos caracteres humanos inspirou a literatura e a psicologia por séculos. E seu método de investigação científica estabeleceu um modelo que continuaria a influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental. A grandeza de Teofrasto reside não apenas em suas realizações individuais, mas também em sua capacidade de sintetizar e transmitir o conhecimento acumulado da tradição grega, adaptando-o às novas circunstâncias intelectuais de sua época. Como professor, pesquisador e líder institucional, ele desempenhou um papel crucial na preservação e expansão do legado intelectual grego durante um período de transição histórica. Embora muitas de suas obras tenham se perdido, os textos e fragmentos que sobreviveram revelam a mente de um pensador extraordinariamente original e multifacetado, cujas contribuições para o conhecimento humano merecem ser reconhecidas e celebradas. Teofrasto
permanece como um exemplo inspirador da busca sistemática pelo conhecimento e da integração entre observação empírica e reflexão filosófica. Obrigado por ficar até o fim do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Curta e compartilhe para que nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.